E aí, pessoal, tudo bem? Tá no ar mais um episódio do Corrida Consciência. Eu sou o Bruno Bruzin. E eu sou o Diego Fernandes. E no episódio de hoje, Diegão, vamos falar sobre destreinamento. Meu Deus. E aí? E Será aí, quando que. fazer, dá para controlar, é necessário, é forçado, o que é, do que vive, o que come. O que come? Como sobreviver a um destreinamento, hein, Brunão? Porque a gente tem que pensar nesse caso aí, e não só que a gente só. Acho que a maioria das pessoas já vai levar logo para lesionou. Aí eu vou destreinar. Mas será que é só aí que você vai destreinar? É uma questão, né? Será que é É. preciso dar um tempo também nos treinos aí, e falar, não, deixa eu segurar um pouco a onda aqui, treinar menos, e aí acabo destreinando um pouco, dá uma discussão boa, uma discussão boa. Dá uma discussão boa, né? É pela questão da terminologia, porque, assim, na minha visão, o destreino, ele só vai acontecer de uma forma forçada. Você não pode treinar, você vai destreinar, acabou. Vai perder ali algumas qualidades físicas, e a gente vai falar mais isso ao longo do podcast, mas eu acho que é sempre forçado. Você, em momento algum, eu vou planejar na minha periodização um destreino. E aí algumas pessoas podem estar falando, ah, mas como assim, né? Você vai sempre colocar carga? Não, porque uma coisa é eu tirar a carga e outra coisa é o destreinar. Então, fazer um deload, uma descarga do volume, da intensidade de treino é uma coisa. É uma oscilação, uma queda planejada, né? Para a gente respeitar Isso. ali até o princípio da supercompensação. E o destreino, Diegão, aí já é outra coisa. Não sei a É. sua visão, mas enfim. Eu acho que vai por aí também, viu, Brunão? Parando para pensar bem, pô, você treinar a pessoa de propósito, fica aí sem fazer nada, que é melhor e você vai, vai ter benefício com isso. E na verdade, não, né? Mas quando a gente tira a carga também, naquele pessoal, um período de férias, a pessoa acaba tirando carga, ele vai ter algumas questões e ele vai destreinar. Ele vai perder alguns benefícios que ele ganhou da corrida, da atividade que ele estava fazendo, mas logo que voltar com o treinamento, ele vai adquirir de novo esses benefícios e até melhor, né? Porque ele já tem mais, até mais, né? Porque ele já tem a experiência. É, É verdade. Talvez o nome, né, desse treino, né, que tem o fenômeno do destreinamento, né, pode ser meio forte, né, a gente não quer destreinar ninguém, mas Exato. sabe que até tem uma coisa que me veio agora, Brunão, não sei se isso ainda acontece, mas teve um tempo, não sei também se você já ouviu falar sobre essa situação, que o coração do corredor ele acaba aumentando, né, de tamanho, lá, a parede do coração, por conta do treinamento mesmo. E teve um tempo que isso era visto de uma forma, será que é saudável? Será que não é saudável? E um dos pré-requisitos para poder ver se realmente era saudável não era destreinar o cara para ver se o coração voltava ao normal e não era algo patológico. Não sei se, eu acho que você já deve ter ouvido falar sobre isso, né, Brunão? Sim, claro. É, e hoje em dia já tem outras formas da gente ver se é patológico ou não, mas teve um tempo que era assim, cara, que você acha, nossa, o corredor lá, o maratonista, ele tá com uma patologia, tá mal, ele está sendo prejudicial, aí daí destreinou, voltou ao normal, né, que também é o músculo, ele acaba ficando mais forte também quando a gente treina, né? Sim, claro. O coração é um músculo, né? Então, o que acontece, e até um dos motivos das pessoas, da gente orientar, sei lá, o cara que é rato de academia, mas vê uma esteira ali, é a mesma coisa que mostrar a cruz pro diabo, né? Então, e eu sempre falava, né? Pô, é importante fazer um cardio, o coração também é um músculo, né? Você também tem que exercitá-lo. E é Sim. importante. É importante por quê? Porque você, consequentemente, aumenta o seu débito cardíaco, melhora o seu débito cardíaco, você melhora o seu VO2 máximo, você melhora o seu VO2 máximo, a gente já sabe que está associado a uma maior longevidade, ou seja, você vive mais se você tiver um melhor VO2.
Boa. Então, rapidamente, né? Só consigo aqui dar um motivo muito importante para você que não gosta, às vezes, de fazer cardio, fazer, mas quem nos ouve com certeza gosta de fazer cardio, porque esse podcast é sobre corrida, né, Diego? É só um exemplo. Inclusive, até o impacto, né? É importante o impacto para suas articulações, para o seu osso, Os para sua ossos, né? cartilagem. É super importante o impacto, né? Controlado, né? Não é para você ir lá e me ficar martelando o teu joelho, que não vai ser bom. Mas é importante também para o É, corpo humano, né, cara? Não só. Porque até a musculação, vai falar, mas eu consigo tudo com a musculação, mas é diferente, né? O cardio é diferente, não tem o que fazer, né? é diferente, Ticão. A gente até, acho que a gente já trouxe aqui também, é um estudo, né, que fala sobre incidência de artrose, artrite em corredores recreacionais, corredores de elite e sedentários. E os corredores amadores são os que têm menor incidência de artrose e artrite, ou seja, a corrida não vai gastar o seu osso, não vai fazer com que você tenha uma maior chance de ter artrite ou artrose, ao contrário, é não fazer nada. Então, não fazer nada, você não está protegendo o seu corpo, né? Você está, na verdade, deixando ele vulnerável. Então, algumas pessoas que usam isso aí como desculpa, na verdade, ainda vem por aí. É claro que se você tem uma condromalácia nível 4, você tem que tomar uma atenção maior, Sim, óbvio, sim. né? Mas isso aconteceu provavelmente porque você não É corria, não isso porque que eu você ia falar. corria. Isso que eu ia falar. Como que chegou nesse ponto, né? Calma lá, né? Exatamente, exatamente. Então eu tive aula sobre isso esse final de semana e eu achei interessante, né? Que é exatamente isso, né? O impacto ele é benéfico e não ao contrário, né, do que as pessoas acabam imaginando. Mas até É para verdade. embasar esse bate-papo, meu caro colega Brunetes. A gente trouxe um artigo, pessoal, olha que legal, hein? Que são as consequências cardiorrespiratórias e metabólicas do destreinamento. Então, a palavra destreinamento em atletas de resistência, Brunão. Ariana Barbieri, et al., 2024. Ah, só É tudo artigo recente, recente, hein? importante. Artigo É. recente. Quer dizer, nem sempre ser recente também é importante, né, Diego? Mas ser Ué. recente é. Ah, já Se puder ajuda, ser né? recente é melhor. Existem muitos estudos de 15, 20 anos atrás que são um padrão ouro, que não é por causa que tem 15, 20 anos atrás que não serve de nada, né? É Exatamente. porque- Deixa eu tô isso falando isso claro, né? porque. Eu tô falando isso porque, assim, às vezes quem não tá muito por dentro da ciência já deve ter ouvido algumas pessoas falando: não, estudo recente, 10 anos no máximo, não sei o quê. Tá bom, ótimo. Se for recente, melhor ainda. Mas a gente não pode excluir os estudos padrões ouro só porque eles têm mais de 15, 20 anos, né? Enfim, desculpa aí, só quis Não, tá engatar. certo. Boa. Então, pode começar falando um pouquinho sobre o contexto, os objetivos do artigo, Brunão. Tá, então, o objetivo do estudo, né, o título já é um pouco sugestivo, ele quis analisar o destreinamento, né, em atletas de endurance. E ele estudou algumas adaptações para poder te falar, é impactante ou não é impactante, né? Então ele teve aí adaptações fisiológicas, adaptações neuromusculares, adaptações anatômicas, Boa. avaliação de desempenho, que mais? Hormonal, enfim. E ele traz para a gente aí diversos tópicos, né, onde a gente pode verificar, a gente pode depois entrar aí mais, aprofundar um pouquinho mais, né, Diego? Claro, mas deixando claro que o destreinamento tem adaptações negativas, né, na maioria dos casos. Ele também nessa revisão, pessoal, ele coloca algumas revisões, né, já de estudos de endurance, como corrida, ciclismo, natação, triatlon, né? E ele usa um termo que é o The Train, né, Brunão? É, e também os autores eles dividiram o que é mais curto prazo, né, que é igual ou menor a 4 semanas, ou a longo prazo, que também tem uma diferença. E então, agora isso é legal, né, igual a 4 semanas, né, que seria o curto prazo. E aí o que está acontecendo agora? Dezembrão, o que que acontece, Brunão? O que que Esse acontece? episódio está sendo super oportuno, Diegão, porque essa época de final de ano, de festas, a galera
deixa de treinar. Jaca, a galera jaca. É isso mesmo. Então, ó, e pessoal, para você, meu caro colega que vai jacar, vamos pensar duas vezes aí depois de ouvir esse episódio. E aproveita e já se inscreve aqui no nosso podcast Corrida Boa. Consciência, hein? Vamos lá. Já fiz o jabá, Brunão. Bora. Os principais efeitos sobre o sistema cardiorrespiratório, Brunão. Isso, no VO2 máximo. Então, é, o estudo já trouxe para gente que a queda do VO2 máximo já acontece nas primeiras semanas. Então, mesmo se você parar um curto período, 4 semanas ou menos, você já tem uma queda aí do seu VO2 que está fortemente ligado aí ao seu desempenho, né, Diego? Então, já reduzir aquela capacidade de entrega, né, de oxigênio para os músculos, né, com essa redução do VO2. E aí também diminui o volume sanguíneo e o volume plasmático, né? Então, aqui ele fala que alguns estudos clássicos mostram que após 2 a 4 semanas de inatividade, mais ou menos, já tem uma diminuição considerável do volume sanguíneo total e plasmático. É, Isso é importante, né? Que essa redução afeta a regulação cardiovascular, né, Brunão? Né? Com menos volume circulante, a pressão venosa ela central cai, e aí isso vai prejudicando até a sua performance, né? Tem uma queda do débito cardíaco, tudo isso você já vai começando a ter Transporte de uma. oxigênio diminui tudo. Isso, começa a ter uma piora no seu desempenho dentro do esporte. Que às vezes o pessoal, putz, parou uma semana por qualquer que seja a situação, às vezes de trabalho, ficou ali, perdeu alguns 3, 4 treinos. Aí vai treinar e fala, caramba, tô morrendo, tá difícil, não sei o que, exatamente essa situação. Então, pô, para corria a ritmo de 5 há 2 semanas atrás, hoje tô correndo a 6 e tô morto. É mais ou menos essa a situação que está acontecendo dentro do seu corpo. Exato, exato, Diego. E a gente pode chegar basicamente aí na mesma conclusão para vários, né? Então eu tenho aqui um que é super famoso, todo mundo já ouviu falar, principalmente quem está no meio da corrida, do endurance, na verdade, no geral, que é o lactato, né? Então, para Ah, mesma, para o mesmo esforço, boa. um período após um período de inatividade, o seu lactato está mais alto, né? O lactato estar mais alto quer dizer que tem mais acidose metabólica, que é pior, né? A grosso modo, tá? Então, quando você passa a gente chama L4, né? Que são 4 milimols de lactato na corrente sanguínea, então você já entrou no seu limiar anaeróbio, que é quando a atividade fica extenuante, né? Que você não consegue suportar mais por muito tempo. Então, se você passar desses 4 milimols, quer dizer que você não consegue mais suportar a atividade aí por muito tempo. E então, com o mesmo valor, com o mesmo, sei lá, mesma velocidade, mesma distância você correndo, o seu limiar de lactato, né, a sua concentração, não limiar, sua concentração de lactato vai ser elevada, o que é pior, né? Só frisando. Sim. Não, exatamente. E, pô, você vê, e não precisa de muito tempo, né? Parou um pouquinho, já começa tudo isso, você começa a regredir, né? É, É, mas agora, pensando no que a gente falou lá no começo, Brunão, mas é necessário também, não dá para a gente ficar emendando uma periodização na outra o tempo inteiro. Porque também o corpinho não vai aguentar, né, cara? E aí é necessário também ter uma transição, ter uma situação em que você vai perder um pouco, mas você vai deixar seu corpo também se recuperar e voltar a, a se normalizar, né? Ficar forte de novo para você, homeostase, né? uma homeostase para você poder também ter os ganhos ali do outro, no outro período. E aí, como fazer isso, Brunão? Que é muito Le- importante, cara. Legal, Diegão. Porque a gente tem que dar nome aos bois, né? Assim como a gente fez lá no começo, a gente mais ou menos que deu a diferença aí de uma destreino e descarga, né, ou deload, enfim. Qual que é a diferença? Destreinamento, você deixou de treinar. Ponto. Lesionou. Pau. Lesionou, parei Lesionou. de treinar. 3, 4 semanas sem treinar.
Exato. Descarga é você tirar a carga de treino, por quê? Porque você está sempre ali progredindo e a mesma coisa você está ali 120 ali no seu carro, depois 130, 140 e você não baixa nunca, né? Então o seu carro precisa também, E uma hora o motor vai aí, fundir, né? O motor vai fundir. perfeito. Então você precisa fazer dar uma Boa descarga. analogia. Então a gente vai ali semana a semana, melhorando, melhorando. Opa, vamos fazer aqui uma descarga, tirar carga do treino. Você pode baixar volume, pode baixar a intensidade, pode baixar os dois, né? Que seria aí a densidade total do treino. Depende de cada atleta, depende de cada momento. A gente tem aí vários exemplos, se for para começar aqui, a gente não para mais. Mas, então, essa diferença de destreino e descarga. E isso que você falou, Diego, se chama transição, né? Pós-prova, Isso. pô, você vem num ciclo forte, seja lá qual seja o seu objetivo, 10 quilômetros, 21, maratona, ultramaratona, você vem aí de um ritmo forte, que é normal, sempre oscilando, né? Em momentos de carga, 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 descarga, carga, 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 descarga, enfim. Mas depois da prova, você precisa de algo mais do que uma simples descarga, né? Mas não é um destreino, é um período de transição. Legal. É um período de transição. Então, você precisa ali de 10, 15, às vezes 20 dias, depende qual foi a sua prova, enfim, o quão foi extenuante o seu ciclo para essa prova, desse período de transição, que está ligado, sim, a uma descarga, mas não é uma descarga, ela é um pouco mais do que isso, mas não é, tá longe de ser um destreino, Diegão. Tá longe de ser um destreino, a gente baixa volume, baixa intensidade, consequentemente baixa a densidade do treino, né, óbvio, baixando os dois, e então isso que você disse, por isso que eu disse, tem que dar os nome aos bois, né, então isso que você falou, um período aí pós-prova, é esse período de transição. E o que é legal do que você falou também, que não é só a parte física também, mas a parte mental. Porque a gente já trouxe artigo aqui falando Exato. de que o mental também é um precursor de lesões. E você não sai daquele foco do treino, 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 aí treino forte, treino mais leve, treino forte, treino mais leve, prova, aí faz uma semana leve e vem de novo, treino forte, treino leve, prova. E você não consegue dar esse tempo também, seu psicológico começa a abalar. E isso é importante, porque vai chegar um momento que às vezes você vai chegar numa prova, não vai ter o resultado que você gostaria, porque você já tá quebrado, tá cansado. E, É bem interessante isso. E tem uma outra questão também, acho que a gente até comentou, a gente já falou isso, que a gente precisa falar de novo, né? Que era da tríade da mulher atleta. E agora também tem um novo conceito que é o REDS. Até mandei um artigo lá para você, Brunão, falando que isso também está afetando até os homens, que é essa questão de, eu preciso estar sempre treinando muito para poder postar nas redes sociais é, e tá rolando até, eu tive um aluno que teve um problema com isso agora, foi diagnosticado com isso, e aí foi fazer os exames de sangue, a testosterona desceu, abaixou, teve outros problemas assim, e gerou uma lesão óssea, tudo, por conta do estresse. do estresse, de não dar esse tempo, dar esse período um pouco mais tranquilo, essa transição, e esse, né, destreino, querendo ou não, esse deload, né? É muito importante, assim, e faz parte do treinamento. Faz parte do treinamento, Diegão. Qualquer livro, se for ver sobre periodização do treinamento, independente da modalidade. Independente da modalidade. A corrida, e eu gosto muito da corrida por quê? Porque tem ciclos longos, né? Você trabalha mais. O Sim, futebol, por exemplo, aqui eu tenho jogo todo final de semana, então é um ciclo sempre igual. não muda Basicamente é muito. isso, sabe? É só para as pessoas entenderem. Então, por exemplo, jogo domingo, segunda-feira é folga, ou você pode fazer um regenerativo também na academia lá, banheira de gelo, contraste, enfim, atividade de baixíssima intensidade, como uma bicicletazinha, tá? No segundo dia pós-treino, pós-jogo, você faz ou você faz recovery ou off, né? Ou off e ainda e recovery, depende. Cada clube faz de um jeito, mas enfim. Depois, outro dia, você bota para ferrar, no outro dia bota para ferrar de novo, no outro dia, 2 dias antes do jogo, já é moderado, um dia antes do jogo, baixo de novo, jogo. E é assim semana após semana.
Muda o quê? Muda os exercícios, mas é sempre igual. E a corrida não. A corrida, primeiro que a pessoa não faz sempre só 10. Ela às vezes faz 10, faz 15, faz 21, faz 5. Verdade. A pessoa não faz sempre só meia maratona. Ela faz meia maratona, às vezes faz maratona, às vezes faz 30, que hoje em dia tem até a prova de 30. Prova de 30. E às vezes você tem 6 meses para planejar o período de ação do cara, às vezes você tem 2 meses, às vezes você tem um ano, entende? Então, para mim, obviamente, na minha visão, entre os dois exemplos que eu dei, obviamente que planejar uma periodização para corrida é muito mais legal. Por quê? Porque você vê tudo isso que a gente fala sobre os princípios do treinamento, É, você consegue desenhar muito melhor, assim, sabe? Eu acho sim. que e você ter em mente todos esses conceitos, digamos, que a gente sempre fala aqui nos podcasts, princípios do treinamento, enfim, vias metabólicas, que a gente já fez séries sobre esses dois temas, e agora que a gente está falando sobre destreino, sobre a diferença entre destreino, descarga e um período de transição, tudo isso é muito importante, né? E todo treinador tem que ter isso também em mente, Diego. Não dá para ficar só socando o cargo o tempo inteiro. E assim, mas eu volto a bater na tecla, o negócio de redes sociais hoje em dia, até nisso pega, né, cara? Porque o cara não É quer isso. falar que não tá treinando ou que tá treinando mais leve, porque tá no período que tem que treinar leve. É difícil isso, né? Colocar na cabeça das pessoas, né, cara? Diegão, a gente começou o podcast em 2023. Não lembro exatamente o mês, mas enfim, foi 2023, né? Foi final de Foi. 2022, Ah, né? Foi 2023. 2 anos. Acho que foi na metade de 23. A de 26 vai fazer E 3, na metade do ano que vem faz 3, né? porque logo no começo, depois eu já vim pra cá, né? Isso. Então, e a gente, no nosso segundo ou terceiro episódio, a gente falou sobre Instagram. Cara, porque É verdade isso, é verdade, lembro, me lembro. foi logo o segundo ou terceiro episódio, porque eu acho que era algo que. Não vou falar que me incomoda, cada um faz o que quiser, mas, cara, na verdade incomoda. Não, e tá pior. Não, eu vou falar E, que e tá nesses cada vez dois pior. piorou, né? Tá mais intenso o É. negócio, né, cara? Que Não, eu coisa, já, eu né? já É verdade. desincronizei, eu já desincronizei meu Garmin com o Strava. Então, eu não quero mais saber. Não quero saber. Nem tenho mais Strava. É, cara, às vezes eu vou postar, às vezes eu nem tô colocando o quanto eu fiz e nada. Chega, cara. Pô, vou É, fazer, vou fazer uma prova agora de 15. Acho que quem fica me acompanhando, nossa, o Bruno tá treinando, treinando. Não, vou fazer uma prova de 15 domingo agora, sabe? Na montanha. Então, cara, tô treinando, mas eu acho que parei um pouco. Porque, não porque eu me sentia pressionada, porque eu não sei, cara. Eu acho que as pessoas estão num nível aí meio maluco, sabe? tá esquisito. Tá esquisito. Tá É, bem vou dar um exemplo. esquisito. Tem uma vez que eu tava nadando e eu nadava aqui num. Aqui você pode ir ser sócio de uma academia ou você pode ser sócio de um hotel que tem academia, piscina e tal, né? Que Então a gente legal. optou por ser sócio do hotel, assim, né? Eu vou lá para treinar e usar piscina só, mas. Só que a piscina do hotel do anterior, agora eu tô em outro, mas que aí a piscina é semiolímpica mesmo, mas a do outro é uma piscina de 20 metros. E eu colocava no Garmin e ia nadar, né? Aí 2, 3 vezes já, sabe? As pessoas, pô, tá nadando rápido, forte, hein, não sei o quê. Pessoas que nadam também, eu acho que falam assim, pô, o cara nunca nadou, tá nadando assim. Mas você E, é mesmo, é? foi no intuito de, tipo assim, nossa, não acredito, né? E eu falei, não, aqui a piscina tem 20 metros, eu nado por tempo, nem conto a distância, né? Mas eu não tenho como mudar no Garmin. Eu vou lá e quero nadar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Eu vou e faço. 10, 15, 20 minutos, sei lá quanto eu nadei exatamente, porque a piscina era menor. E não me importava também, sabe? Então, depois disso, eu comecei a falar, puta, meu, sério mesmo? Então, eu desencanei um pouco, cara. Brunão. Mas é isso. E assim, como Tô no meu foi período de destreinamento de rede social. desse treinamento de rede social, mas é assim como uma febre do tênis de placa, eu acho que tá. Não que não tenha sido, mas assim, acho que tá cada vez mais intenso essa questão das redes sociais, cara. Parece que o negócio aumentou Strava e não sei o quê, eu tenho que ser
como é que é lá, o líder lá do sei da onde, do Eu nem Strava, sei, o então, mas tem o cara, melhor do percurso, né? esqueci o nome lá, é o fodão do percurso lá. Desculpa, pessoal. Enfim, é isso. Mas você vê como e a galera não se liga, né? A gente já falou sobre chat GPT, já falou sobre um monte de coisa aqui, e que eu vejo cada vez mais. Eu vou dar aula em academia, Bruno, tipo, academia de prédio, eu vejo a galera treinando lá e vai, abre o celular e olha, vai treinar. Os caras fazendo uns negócios, tipo, totalmente nada a ver. Você fala, cara, não. é, Realmente o nosso trabalho é importante, Brunão. A gente tá aqui É e tem verdade. que falar essas coisas pro pessoal, porque. Gente, a coisa não tá simples não, viu, meu? O que eu acho, Digão, que as pessoas não treinam mais por prazer, né? Não, Então, por um lado, você quer treinar só para aparecer na rede social? Beleza, porque pelo menos está treinando, né? Vendo por esse sim, lado, né? Mas por outro lado, tá ficando meio doente o negócio, sei lá, é um pouco demais, assim. realmente é isso, tá demais. É importante que esteja treinando sim, mas pô, com um propósito Mas o importante é de treinar, né? De treinar, de é, saúde, ou de exato. performance que seja, mas não de postagem. Mas é aquela coisa de uma falta não queria falar propósito, mas de ter amor pelo que tá fazendo, tá curtindo o que tá fazendo, ter presença no que tá fazendo, Isso, entendeu? Para mim, isso eu acho que importante, é o mais verdade. importante, cara. E não sei, não consigo ver isso da maior parte das pessoas. Mas enfim, também, isso é uma opinião minha e o problema é meu que eu não tô vendo, né? É uma opinião minha. Enfim, mas é isso. Galera, é importante agora nesse final de ano, deixando o recado final, hein? Final de ano, Verdade. não parem totalmente, por favor. A gente já falou sobre isso em algum momento também aqui nesse podcast. Mantenham o mínimo, façam uma transição, que é sempre importante. Agora, meu Deus, o que que tem? A São Silvestre, né, Bruno? A São Silvestre que tem. Façam um período de Ninguém treina transição. para Silvestre, né, Ninguém tem mano? essa Silvestre. Façam um período de transição bacana, aproveitem. Sabe, pega um dia. Sai sem relógio para treinar, olha que legal. Vai correr sem relógio, dá uma volta no quarteirão. Sabe que lá a volta do Ibirapuera lá tem 3 quilômetros, dá 3 voltas lá no Ibirapuera, se você tem essa capacidade, dá 2 voltas sem relógio, sem contar tempo, né? Aproveita o momento. Eu acho que agora é isso, cara. E aí, janeirão volta já a treinar com um pouco mais né, de direcionamento, já focando nas suas provas, e aí fazendo todo aquele trabalho que a gente cansa de falar aqui, né? Que o Bruno acabou de comentar, né? De você ter lá os períodos certinho. Agora eu vou treinar força junto com um treino com mais volume, vou treinar mais intensidade, vou diminuir o treino de fortalecimento, enfim, Aí. é isso aí. Acho que 2026 vai ser muito bom para todo mundo. Boa, Diegão. Acho que é isso mesmo, cara. Se a gente puder deixar uma dica aí, né? Final é 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, 20 minutos, 25, 30 minutos. Vai Manutenção. lá, dá uma corridinha. Exato. Você não vai ganhar nada. Você não vai. Quando eu digo que você não vai ganhar nada, assim, você não vai melhorar sua performance com isso, fazendo pouco. Verdade, não vou mentir aqui. Mas você você deixa você não destreina. Você vai só Isso. fazer uma descarga e a gente explicou a diferença. E é muito importante essa diferença. Então, não destreine. Faça uma descarga apenas. Vai treinar mais leve, vai treinar, aproveita 2, 3 semanas, mas não fica no zero. Não fica no zero, porque depois você vai começar e a gente já viu aqui. O que a gente falou do artigo foi 10% do artigo. Ele mostra aqui várias outras variáveis Sim. que tem uma grande queda em um curto período de tempo. Então, se você, principalmente para quem gosta de performance, né, Diego, mas mesmo quem não gosta, porque sabe que depois voltar do zero, praticamente do zero, é muito difícil. Então a dica é essa aí. Até legal que você falou isso, só para a gente fechar, que quando a gente faz a contração muscular, né, tem formas de a gente conseguir absorver o nosso, porque você vai comer um pouquinho mais de açúcar nessa época, né? Com certeza, né? A sobremesa lá da titia e tal. Quando a gente faz a contração muscular, a gente abre canais de GLUT4 e é por lá que esse açúcar, né? Essa glicose vai entrar no seu músculo, você vai usar ele como energia.
quando você para de treinar, reduz o treinamento, esses canais também acabam sendo mais inibidos. Então, até um motivo aí para você dar o treininho, para você comer, já que vai comer a sobremesa, faz o treininho, já vai ajudar a manter a sua glicemia. Olha que coisa maravilhosa. Já te deu um motivo para fazer os treinamentos, mesmo que seja um pouquinho, tá vendo? É, isso aí. Já vai comer o pavê da tia, que vai ver seu tio falando é pavê ou para comer. Então é isso. Exatamente isso aí, meu. E é isso aí, pessoal. Fechou, Diegão? Fechou. Nos sigam lá nas redes sociais. Corrida Consciência, Best Run Oficial, treinador Diego Fernandes, E no arroba Bruno Monstro. Brusinho lá no Instagram também. Valeu, Diegão. Valeu, Valeu. galerinha. Valeu, Beijo, tchau. pessoal. Beijo, tchau, tchau. Abraço.